trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diga diante do trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Toda a honra e toda a glória. Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos começar uma série de mensagens agora baseados nesse livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Eu tenho sugerido esse livro para todos aqueles que querem ser discipulados e para aqueles que querem discipular. Acredito que ele pode dar uma orientação boa para a gente. E eu queria agora começar com essa primeira exposição sobre um dos temas do livro, que é, afinal de contas, o que estou fazendo neste mundo, né? É a busca pelo propósito. Eu queria compartilhar com você, e agora os próximos estudos vão ser todos baseados nesse livro. Você pode, se quiser, adquirir o livro e a gente pode conversar sobre isso também pessoalmente, não só aqui pela internet. Tá bom? Então vamos orar para começar? Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor nos visite e nos ajude a compreender, através do estudo da Palavra do Senhor e mais esse livro, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Obrigado, porque a Tua Palavra traz muitas informações para a gente. Nos ajuda a organizar essas informações de forma que nos tornemos mais fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Esse livro é um livro que eu gosto muito, foi um dos livros que eu li que me impactaram muito. O pastor Rick Warren escreveu esse livro lá nos Estados Unidos, a igreja de Saddleback, e ficou conhecido internacionalmente como Uma Vida com Propósito, mas ele tem uma pergunta inicial, uma pergunta base, que é: para que estou na Terra? E quando ele começa o livro, ele fala: afinal de contas, por qual motivo eu estou aqui? Qual é a razão? Qual é o propósito da minha vida? E a intenção de todo o livro é responder muitas perguntas que eu e você temos através da Palavra de Deus.
Então eu queria que você me acompanhasse aí, eu vou falar alguns textos bíblicos, você pode anotar, depois ler com calma, mas principalmente você estivesse acompanhando a progressão pedagógica que ele faz em relação ao encontro do sentido da vida. Se você acha que tem alguém que está passando por um tempo difícil, eu acho que essa série de estudos pode contribuir para essa pessoa encontrar algumas respostas que ela busca, tá bom? Então vamos começar com o texto de Provérbios, capítulo 11, verso 28. Uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. O autor de Provérbios está falando que uma vida que só se baseia naquilo que nós vamos construir aqui na Terra, ela naturalmente vai perder o sentido no decorrer da sua história. Porque a gente vai conquistar, vai fadigar, vai se frustrar, vai ficar com a paciência cheia porque já alcançou aquilo que queria. Eu estudava tanto para passar num concurso público e passei. Agora esse concurso já não me atende mais, vou fazer outro concurso público. Eu queria tanto fazer uma faculdade, fiz a faculdade, mas não era bem isso que eu estava imaginando. Eu queria ter aquele tempo com aquele grupo de pessoas, pena que acabou. Mas graças a Deus que eu estou voltando para casa. Né? Nós somos seres humanos e quando nossa satisfação, nosso prazer, ele é satisfeito, naturalmente a gente se fadiga com aquilo que a gente tem em grande demanda. Então eu queria pensar sobre o propósito da vida a partir da ideia que se nós encontrarmos o propósito da vida em Deus, nós sempre teremos motivos novos para continuar vivendo essa vida que Deus nos proporcionou. Vamos lá, em Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Segundo Bertrand Russell, que é um ateu, ele fala: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. É verdade, né? A vida só passa a ter sentido quando nós encontramos resposta dela em Deus, quando nós entendemos e podemos compreender que a nossa vida não termina com a morte, mas que aquilo que vivemos em vida também influencia no pós-descanso eterno. O propósito da vida é muito maior do que encontrar um bom emprego ou simplesmente ir para um lugar onde não tem nada para fazer. Outro dia eu estava vendo televisão e descobri um grupo que é o Nadismo, nadismo.com.br, que é um grupo de pessoas que se reúne para não fazer nada, né? As pessoas pagam para não fazer nada. Isso é muito louco, é uma característica do nosso tempo. A gente vive tão cheio de informações e cheio de responsabilidades que a gente acaba não percebendo que a nossa vida está cheia de nada. A gente acaba fazendo um monte de coisa sem sentido nenhum, simplesmente pelo ato de fazer. E quando eu deixo de fazer, parece que minha vida fica louca. E aí tem muita gente fazendo isso, tentando pagar para não fazer nada. Então o propósito da vida é muito maior do que simplesmente fazer as pessoas que estão ao nosso redor felizes ou satisfazer alguma necessidade básica dos nossos familiares ou da nossa carreira, ou mesmo sonhos ambiciosos, sonhos, aspirações de estar num período de esporte interessante, que a gente tem acesso a outras culturas através dos meios de comunicação, e não só no período de esporte, Olimpíada, Copa do Mundo, mas também a própria internet nos permite viajar para o Japão sem sair de casa através de uma série em uma dessas plataformas de streaming que a gente tem. De alguma forma, a gente tem tanto acesso a tanta informação, mas quando a gente não sabe utilizar e qual o propósito dessa informação, ela passa a perder o sentido. Então eu preciso lembrar que o propósito da minha vida, tudo que eu vivo, sempre vai começar em Deus. O autor deste livro, ele vai falar sobre isso. Tudo começa em Deus. Deus é quem sabe o propósito da sua vida. Eu preciso buscar em Deus o propósito da minha vida. Senhor, por quê? Por que eu tenho essa história familiar? Senhor, por que eu estou nesse trabalho? Senhor, por que eu visto esse tipo de roupa? Por que eu tenho esse tipo de celular? Por que hoje eu ando com garrafinha? Senhor, por quê? Por que eu não me sinto à vontade no meio desse grupo? Por quê? Por que, Deus?
A procura por esse propósito, por esse sentido de vida, vai intrigar as pessoas por milhares de anos, porque realmente o homem sempre vai estar buscando resposta e sentido para a sua vida. Geralmente a gente começa pensando no sentido da vida a partir de nós, o que é importante para nós, a partir do nosso umbigo, do nosso ego. A gente faz algumas perguntas assim: o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu deveria fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, quais são os seus sonhos. Às vezes a gente até pergunta isso para os outros, né? Qual é o seu sonho? Qual é a sua que faculdade você quer fazer? Que tipo de emprego você quer ter? Mas se a gente se concentrar em desvendar o propósito da nossa vida em nós mesmos, nós sempre estaremos frustrados. Porque nós não temos capacidade de dizer para nós mesmos qual é o sentido da nossa vida. Mas se a gente buscar o propósito da nossa vida em Deus, a gente vai ver que a Bíblia diz que a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário que séries da Netflix, da Amazon, filmes que passam no cinema, seminários de coach, você não vai descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de você mesmo. Você pode descobrir um pouquinho mais sobre quem você é, sobre as suas histórias, como se tratar numa questão emocional, num trauma que você passou no passado, mas você não vai conseguir encontrar o sentido da sua vida em você mesmo. Porque é natural que eu, enquanto ser humano, sempre procure o sentido da minha vida a partir de mim. Mas a proposta do livro e a proposta que mudou a minha vida é que a gente não vai conseguir encontrar essas respostas em nós mesmos, porque tudo começa com Deus. Deus é a origem, dele tudo surge. Se é dele que tudo surge, porque ele quis que surgisse, eu preciso perguntar para ele o porquê que ele me colocou nesse mundo afinal. Eu e você não nos criamos a nós mesmos, logo não há jeito de dizer assim mesmo porque foi criado, não tem como. A gente vai buscar no Big Bang, em Darwin, um monte de coisa aí que a sociedade tenta trazer para a gente como verdade absoluta em relação à nossa criação, mas na verdade nós só conseguimos fazer essa pergunta e ter a resposta certa em Deus. Afinal de contas, por que eu estou nesse mundo? Se eu te entregar um copo sem que você saiba, eu estava pensando sobre essa loucura esses dias, né? A pessoa que inventou pela primeira vez o garfo, né? As pessoas comiam a mão, cara. Imagina o cara que estava inventando o garfo e deu para lá, ou a mulher que inventou o garfo, não sei se foi um homem ou se foi uma mulher, e ele entrega para o seu cônjuge, ou para o seu filho, ou para um amigo, e fala assim: usa aí para comer. A pessoa olhando para aquele garfo falou: mas como é que funciona esse negócio? Como é que funciona? Eu não sei. Se a pessoa que criou não mostrar como é que funciona aquele garfo, a pessoa nunca vai imaginar que serve para aquilo, para comer. Por quê? Porque não existia, as pessoas comiam com a mão. Então, que instrumento é esse? O Criador teve que mostrar para outra pessoa que para que serve a sua criação. É que nem quando a gente recebe um armário para montar, a gente, se já conhece o armário, a gente vai tentar fazer, mas aquele que criou o armário manda um manual para que eu e você possamos montar. E geralmente quando montamos sem o manual dá errado. Geralmente quando a gente parte do que a gente acha, dá errado. Preste atenção, você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto a gente não compreender isso, a vida nunca vai ter sentido, nem para mim, nem para você. Não vamos tentar usar Deus para aquilo que a gente quer, mas sim deixar que Ele nos use. Eu e você fomos feitos para Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usar a criação dele da forma que Ele quer, com os propósitos que Ele deseja. Um livro de autoajuda, até mesmo um livro de autoajuda cristão, ele vai propor um monte de etapa para que você chegue ao propósito da vida. Geralmente dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja discipulado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. São livros de autoajuda que tentam te ajudar a organizar aquilo que você acredita ser o motivo da sua existência, mas se você não encontrar em Deus o motivo da sua existência,
Até essa fórmula mágica que os livros de autoajuda e que os coaches da contemporaneidade tentam nos ensinar vão dar errado. Não existe receita de bolo para que o indivíduo encontre seu propósito. Como eu disse, o criador do garfo teve que ensinar para a primeira pessoa que ia usar o garfo para que servia aquilo. O nosso Criador, Deus, aquele que nos criou, é a melhor pessoa para nos ensinar para que nós fomos criados. É lógico que algumas recomendações que as pessoas vão te dar vão te levar a grande êxito, mas pode ter certeza, filho, que se você não conseguir manter o resultado daquilo que você espera, você vai se frustrar. E geralmente quando você alcançar o resultado, como diria, né, a nossa filósofa contemporânea de poucos anos atrás, você vai chegar na meta, alcançou a meta, cansou da meta, dobra a meta. A gente pode alcançar objetivos pessoais através de sucessos, pelos padrões que a vida secular e que as técnicas vão nos orientar. Mas mesmo assim, a gente pode falhar em alcançar os propósitos para o qual Deus o criou. Como é ruim, né? Você ficar ouvindo as pessoas falar que você tem que ser alguma coisa e você se torna aquilo que elas queriam que você fosse, que a sua família queria que você estudasse, e você chega no final daquilo e você descobre assim, poxa, não era isso que eu queria fazer. Se você perceber, o número de pessoas que tem mais de um curso superior, mais de um curso técnico hoje é tão grande, porque no primeiro momento elas foram atrás de dinheiro, de sucesso, aquilo que foi falado para elas. Mas no meio do caminho elas descobriram que não era aquilo que trazia alegria para elas. E elas foram estudar outra coisa. Às vezes foram ter um salário até menor do que elas ganhavam antes, mas elas estavam felizes fazendo aquilo que elas descobriram que elas nasceram para fazer. A gente pode voltar para Deus e perguntar para Ele, Deus, o que o Senhor me criou para fazer? Como que eu posso descobrir o propósito para o qual Deus me criou? Meus irmãos, meus amigos, você que percebe e que assiste essa mensagem, Deus já montou o manual dele, o manual do proprietário, o manual do Criador, que é a Bíblia. A Bíblia traz propósitos para a nossa vida. Ela explica por que nós estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Eu gosto muito de citar uma frase do Billy Graham. Ele fala, fiquem calmos, eu li a Bíblia toda e tudo vai terminar bem. Nós podemos encontrar o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida, através da palavra de Deus. Então, esse primeiro estudo, eu queria deixar essa pulga atrás da sua orelha. Deus tem um propósito para você. E nos próximos vídeos, nós podemos descobrir juntos quais são os propósitos de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe. Se você tiver a oportunidade, compre esse livro e leia junto comigo, porque a gente vai aprender muito juntos. Deus abençoe. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.
você quiser, você pode se colocar em pé. Nós vamos cantar novamente esse louvor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és